Boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Até alguém me dá Olá, boa professora, noite. boa noite. Tudo Aê, bem com a mais senhora? um, né? Pelo amor, tô falando com as bexigas aqui. Boa noite, professora. Tudo bem? E aí, meu amigo, como está? Boa Tudo noite, Natália, tudo bem? tranquilo? Como vai? Acho que foi o Roberto. Foi Roberto. Obrigada a atenção. Meninos, meninas, quem tá passando mal de calor? Gente do céu, eu tive que demorar um pouquinho, eu vim aqui nesse quarto aqui, eu falei para vocês, não, falei para outra turma, tá? Essa bagunça aqui é que esse meu quarto virou o quarto da moto do meu esposo. Tudo que vocês acreditam de moto tem aqui, né? Mas, enfim, óbvio que o quarto da moto tem ar, né? Na minha sala não tem. Então, eu tive que vir aqui, deixei o ar ligado para conseguir vir dar aula, porque eu estava passando mal. Galerinha, vamos continuar aí a nossa área, a nossa aula do júri, porque eu já estou enjoada de dar aula para vocês de procedimento. Acredito eu que vocês também já o estão. Vamos terminar isso hoje e a aula que vem a gente trata daí de uma matéria nova, super legal, que é a prova. Eu adoro estudar prova, acho que vocês vão adorar também. E vocês vão ver que é uma matéria que ela até um pouco se desenvolve sozinha, sabe? Por quê, professora? Porque ela é um tanto quanto lógica, tá? Ela tem até um quê de lógica nela. Vamos lá, então? Oi? Quem fala? Não foi comigo? Tá falando comigo ou tá falando com ele? Vocês já viram? Já falei para vocês verem no YouTube o cara que queria bancar louco para o juiz, e daí perguntava para a juíza, daí perguntava para ele, aí, tá falando comigo ou tá falando com ele? Com você? Falando comigo ou tá falando com ele? Quem é ele? Minha sombra. Tipo, óbvio que não colou, tá? Colou, ele queimou a cara. Vamos continuar aqui. Mandou no grupo também da sala uma audiência de tribunal do júri também. Que o tempo Ah, fecha, o advogado com o policial que estava testemunhando, daí acho que quase todo mundo viu, bem legal aquilo lá. manda aí para nós, manda para mim. Acho que o Léo que mandou, foi o Léo que mandou? A gente está tendo Agora lá. Oi? não me recordo se foi eu que mandei. Ou eu encaminhei. Eu Mas vou você achar tem. ele aqui, eu vou encaminhar. Manda que hoje a aula é de júri e nós vamos falar exatamente sobre isso. Tá bom? Galerinha, então nós terminamos a aula passada falando sobre, salvo engano, instrução no plenário, não foi isso? E falamos que a instrução ela tem um pouquinho de diferença no sentido de que aqui, diferentemente do que no processo comum, a pergunta deve ser feita e iniciada pelo juiz, né? Porque é o juiz que começa as perguntas, é ele que tem que fazer todo o destrinchamento inicial, porque ele tem que ter em mente exclusivamente que o julgamento do fato, vejam, é importante isto, o julgamento do fato, inocente ou culpado, vamos ser técnicos, absolvido ou condenado, este julgamento do fato não é feito pelo juiz togado, pelo juiz presidente. Este julgamento de fato, ele tem a competência do conselho de sentença. Legal, né? Aqui eu vou repetir algo que demorou muito tempo para eu aprender, para entrar na minha cabeça, mas desde já eu quero compartilhar com vocês. Aqui nós vemos, então, uma competência por função. Legal, né? A competência funcional. O juiz faz o julgamento de direito, sim, ele preside, sim, ele preside a sessão e ele faz o julgamento de direito. Como assim, Natália? Julgamento de direito, ora,
condenado, quem vai fazer a dosimetria? O juiz. Quem vai determinar se a pessoa pode apelar em liberdade? O juiz. Quem vai fazer as disposições finais? O juiz. Efeitos secundários extrapenais da condenação, onde a gente está indo? Vocês têm bagagem para ir longe assim comigo. Efeitos extrapenais secundários, o juiz. Sim, mas quem julga o fato, absolvo, condeno, qualificado, não qualificado, até mesmo agravado ou não, todos os fatos ficam pela competência funcional do Conselho de Sentença. Então, está aí, já vimos, vocês estão me ouvindo, né? Já vimos a aula passar, o semestre passado, já vimos o semestre, deixa eu pôr meu celular no... já está no... Já vimos, deixa eu tirar meu WhatsApp daqui, senão eu não dou aula. Sou muito popular, gente. Já vimos o semestre passado sobre competência funcional, competência por função. E aqui nós temos um ótimo exemplo disso. Então, a inquirição começa um tanto quanto diferente. Pois bem, e depois? E depois vai seguindo. Ofendido, se possível, se não morreu, testemunhas de acusação e defesa, inquiridas primeiramente pelo juiz, aí temos reconhecimentos, as acariações, o interrogatório também começando pelo juiz. E aí é aí que o bicho pega. Terminada a fase instrutória, a instrução, a colheita da prova oral, acompanharam? A fase instrutória, a colheita da prova oral, e aí, meus queridos, nós vamos para a fase dos debates. Estão acompanhando, gente? Eu preciso de vocês comigo. Até tomei remédio para dor de cabeça, que ontem eu mal estava conseguindo respirar, de tanto calor. Liguei o ar antes, me preparei hoje, tomei remedinho, liguei o ar antes e estou aqui. Mas eu quero que vocês falem. Vocês estão acompanhando comigo? Sim, sim, professora. Professora, obrigada. Eu só... Oi? Com certeza estamos acompanhando. Agora, gente, valeu, Léo. Olha que interessante. Eu tenho uma coisa... Também estou. Oi? Eu também estou acompanhando. Que bom. Mas agora eu quero falar uma coisinha a mais com vocês. Gente, não se esqueçam que... agora eu vou até pôr o meu rosto. Não se esqueçam que nós estamos lidando com um procedimento especial. O procedimento especial, na sua omissão, aplica-se o procedimento comum. E aqui nós temos ainda mais a plenitude de defesa. Neste sentido, terminando a fase instrutória e ainda existindo dúvidas, considerando que o julgamento é feito, considerando que o julgamento será feito pelo Conselho de Sentença, eu não vejo problema nenhum em se aplicar, olhem, as partes e os jurados poderão, olha, o próprio jurado poderá requerer acariações, que é o embate entre duas testemunhas que fizeram inquirições distintas, uma fala A, outra fala Z, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimentos dos peritos, bem como leitura de peças que se referirem a provas colhidas por precatórias, as provas cautelares ou não repetíveis. Ou seja, o que nós estamos falando? Terminou a oitiva do ofendido, se for homicídio tentado, por exemplo, testemunha de acusação, defesa e interrogatório, as partes, mas ainda assim os jurados poderão requerer acariações
embate entre inquirições distintas, reconhecimento de pessoas e coisas, e esclarecimento dos peritos. E outra coisa, por exemplo, imaginem vocês um processo de interceptação telefônica que se leia as interceptações, as partes relevantes. Aqui, por vezes, eu já vi as partes requererem como reconhecimento de pessoas e coisas, por exemplo, reconhecimento do local do crime. A testemunha fala, eu vi. Mas você estava onde? Lá. O bom advogado, o bom promotor, vai antes. Ele conhece o local dos crimes. Inclusive, eu não sou boa, falta muito para chegar lá. Mas eu tenho uma coisa em mim que eu quero passar para vocês. Em qualquer julgamento, vocês têm que ser... Você pode não ser o melhor, mas se dedique. Uma coisa que eu tenho é dedicação. Neste sentido, eu vou. Esses dias eu cheguei para o advogado que trabalha para mim aqui e falei, ó, amanhã você vai viajar comigo. Ele falou, sério? Mas é audiência? Eu falei, eu lá preciso de moleque para fazer audiência comigo? Ah, brincadeira, mas falei só para curtir, tá? Falei, eu lá preciso de moleque para fazer audiência comigo? Daí ele, mas para onde nós vamos? Eu falei, tá aqui o dinheiro do Uber. Chegar na minha casa às 8, não vou te contar. Aí eu fui. Cheguei lá em Porecatu. Ele falou, meu, parei na BR, desci uma vala, daí ele falou, meu, o que nós estamos fazendo aqui? Falei, primeira, ele é advogado, esse cara está começando. Eu falei, primeira lição, conheço o local do crime. Gente, imagina você fazer um júri sem saber o local do crime, sem saber se seria possível ou não a testemunha ver. Alguém vai lá, vai passar a mão na tua cara, depois o réu vai falar, mas doutor, era impossível. Ah, mas eu não sabia. Você não sabia porque você não teve comprometimento, meu irmão. Cobra mais e vai lá ver, se for o caso. Ou não cobra, vai lá ver, faz seu trabalho bem feito. Se você pode requerer, você como advogado, imagina um jurado. Falei tudo isso porque na prática eu já vi pegar todos os jurados, colocar em carros e irem ver o local do crime. Reconhecimento, pessoa, coisa, e lembrem, o Código de Processo Penal admite interpretação extensiva, aumenta o sentido da norma, aumenta-se. Então, onde está falando em reconhecimento de pessoas e coisas, pela plenitude de defesa, ou até mesmo o direito da acusação de pleitear o reconhecimento do local do crime. E você tem que requerer se você verificar que a testemunha está contando lorota. Você tenta uma vez, tenta outra. A pessoa é um bom mentiroso, excelência, eu quero que seja reconhecido o local do crime. Terminou, já pede imediatamente. Como que pede, Natália? Como que pede? Vamos lá? Acompanhem a lei. Instrução em plenário. Abriu, né? Instrução em plenário. Vamos lá. As partes e os jurados poderão requerer acariações. Aqui a diferença do procedimento comum é que os jurados também podem requerer. Legal, né? Eles são os destinatários, os juízes do caso. Então, na verdade, juízes do caso ficou feio, né? Eles são os juízes naturais da causa. Ó, vamos ser um pouquinho técnico, né? Senão eu morro de vergonha. Os juízes naturais da causa. Então, vamos lá. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas. E por que não? Ampliando aí o sentido da norma, reconhecimento do local. Assim como a leitura de peças. Quais peças? Olhem que interessante. No que tange a leitura de peças, nós temos um quê? No que tange a leitura de peças, antes era qualquer peça. Agora está sendo... Agora, a lei foi categórica em trazer como leitura de peças aquelas que se referam exclusivamente às provas colhidas por precatória, antecipadas, repetíveis e etc. Porque se ficar fazendo antes da reforma era mais aberto. Mas aí o que se entende é que se ficar lendo tudo, gente, vai ficar extremamente cansativo, tá?
Então, esta leitura de peças é específica que se refere às provas. Ao final, o réu é interrogado, conforme foi dito, juiz, MP, assistente e defensor. Os jurados também no interrogatório poderão fazer perguntas, mas as perguntas são dirigidas ao juiz-presidente, que faz um filtro. Vejam, as partes, advogado, MP, querelante e até mesmo o assistente, perguntam direto para testemunhas, para ofendido, para o réu. Mas os jurados, eles têm que passar pelo filtro do juiz-presidente, para que não haja a possibilidade de um interferir no outro. Porque aqui, veja, aqui é sigiloso, ninguém pode saber o que o outro está falando, certo? Todos os registros serão feitos por meio de gravação magnética, eletrônica, estenotípia ou técnica similar. E aí eu deixo para alguém que entende, a única coisa que eu entendo é que deve ser gravado. E agora, seção 12. Encerrada a instrução, lembrando vocês que nós temos o péssimo hábito de considerar como instrução, nós temos o péssimo hábito de considerar como instrução só a prova oral, mas lembrando que pode ser feito o reconhecimento de pessoas, coisas, estendendo a locais, nós teremos os debates. Qual é o nome? Debate. Por que que tem gente que não faz júri? Debate. Aqui é o se vira na 1h30. Não é nem nos 30. Aqui é o se vira em 1h30. Tudo bem? Não é se vira nos 30. É se vira em 1h30. Por quê? Porque aqui, gente, o procedimento é oral. Não se faz defesa aqui escrita, não se faz acusação escrita. Aqui é oral. E aqui algo que vocês têm que ter sobre processo. Encerrada a fase instrutória, será concedida a palavra ao MP, que fará a acusação. Grifem, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores. Nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores. Por quê? Já falei para vocês. Quando nós estamos fazendo uma defesa no procedimento comum, a limitação da acusação é a denúncia. Você não pode ir além dos fatos processuais tal como foram narrados na denúncia. Tudo bem? Tudo bem? Então, vejam, a limitação é a denúncia. Vou repetir, a limitação é a denúncia. O réu se defende nada mais, nada menos daquilo que lhe está narrado, fato processualmente imputado na denúncia. Tanto assim o é que nós estudamos o artigo 41 com ênfase, que diz que o fato deve ser devidamente circunstanciado, com todas as circunstâncias, no tempo, no espaço, no modo de execução e outros, certo? E falamos, no procedimento comum existe a correlação ou congruência entre denúncia e sentença. Revisão do semestre passado. Procedimento comum, correlação ou congruência entre denúncia e sentença. Não se pode extravasar a acusação daquilo que está imputado na denúncia. Mas e aqui? Aqui não. Sabe por quê? Porque aqui nós temos um rito distinto, um rito chamado bifásico, 2 fases, a fase
da instrução preliminar, que finda com a pronúncia, ou impronúncia, ou pronúncia, impronúncia, ou absolvição, ou desclassificação, mas para que se inaugure a segunda fase, nós temos que ter uma pronúncia transitada, tudo bem? E depois da pronúncia começa a segunda fase, que é a fase do juízo da causa, judicium causae, que é o que nós estamos estudando, que começa com o juiz mandando as partes especificarem provas, e aí conforme nós estudamos. E é isso que eu estou falando. Fiz toda essa revisão para lembrá-los. Olhem, interessante. Aqui já teve a pronúncia. Então, o limite da acusação que o promotor vai poder sustentar em plenário, o limite da acusação que o promotor vai poder sustentar em plenário é a pronúncia. Ou seja, ele não pode desvirtuar, extravasar os fatos tal como foram pronunciados. Veja, pegadinha. Nós aqui não temos o princípio da correlação ou incongruência entre denúncia e sentença. É entre denúncia e sentença de pronúncia e sentença final. Tudo bem? Então, o debate, pelo princípio da correlação, está limitado à pronúncia, ou, obviamente, decisões posteriores. Como assim? Ora, pode ser que o réu tenha sido impronunciado, o promotor recorreu. Então, não vai ser a pronúncia, porque ela nem existiu, vai ser o acórdão que pronunciou reformador. Pode ser que o juiz pronunciou por homicídio simples, o MP recorreu e lá virou homicídio qualificado. Então, vejam, a gente diz a pronúncia, mas lembrando que a pronúncia, sendo uma decisão interlocutória, é passível de recurso. Então, ou é a pronúncia ou as decisões posteriores, se for o caso de haver um recurso procedente. Beleza? Tudo bem? Galerinha, eu não sei se vocês estão indo bem, estou muito aprofundando, está indo, como que estamos? Tranquilo? Tá tranquilo, Natália. Tá tranquilo, professora. Então, vamos lá. Começa quem faz o debate. O debate é feito, óbvio, pela acusação, nos termos da pronúncia. Aqui ainda, eu gosto de citar que nós temos um detalhezinho. Olha que legal, gente. Olha que legal. Diferentemente também do procedimento comum, sustentando, se for o caso, uma circunstância agravante. Legal, né? Porque, olhem, no procedimento comum, pode ser que o Ministério Público, desculpa a expressão, vocês me permitem, ele cague para agravante. Porque lá a dosimetria da pena é feita pelo juiz, e o juiz que vai dar agravante. Me perdoa a expressão. Mas aqui nós temos controvérsia, mas ao meu ver, o artigo 476 indica que a agravante é matéria de fato. E por ser matéria de fato, vai ter que ser, mesmo sendo matéria da segunda fase, deliberada pelo Conselho de Sentença. Tudo bem? Então, a corrente, digo o contrário, mas é minoritária. Por quê? O 476 fala, se houver agravante, quem vai ter que deliberar sobre ela é o próprio jurado, assim devendo o promotor requerê-la e a defesa rebatê-la. Então, vamos lá. A agravante veio trazida como matéria de fato, sendo passível de apreciação pelo Conselho de Sentença. Depois do Ministério Público, se houver a assistência. Gente, saibam, a assistência da acusação, já disse e vou repetir, como o próprio nome
já diz, é uma mera assistência, é subsidiária e eventual. O titular da ação penal pública incondicionada é, em regra, o Ministério Público, certo? E aí uma coisa que algumas pessoas me perguntam, ô Natália, mas imagina que o assistente de acusação quer ir em sentido oposto ao promotor. O promotor pede absolvição. O assistente de acusação pode pedir a condenação? Afinal, ele é um mero assistente? Pode. Nos debates, o assistente tem a palavra depois do MP, ele é acessório, subsidiário, mas ele não está adstrito à tese sustentada pelo Ministério Público. Tudo bem? Tudo bem? Inclusive, como que funciona na prática, Natália? Olha, eu já vi casos em que o promotor ia pedir a absolvição e houve assistência de acusação e o assistente falou, doutor, em respeito à família do ofendido que morreu, fique quieto. E aí o promotor fala, olha, eu vou deixar aqui a palavra para o assistente, não tem problema. Ele abre a palavra dele, mas saibam, o assistente é livre. Inclusive, eu vou perder um tempinho, a gente vive atrasado com a matéria, mas eu já contei para vocês o dia que eu fui fazer assistência? Contei ou não? Não. Agora eu quero participação. Fui eu fazer assistência de acusação, né? Aí eu cheguei e falei assim, nossa, o cara me ligou 2 dias antes do júri. Ele já era habilitado, mas ele era cível. Ele falou, Natália, eu dividi um escritório, eu fiquei com uma herança aqui, estou precisando de você. Amigo meu, um ótimo advogado tributarista, falei, você precisa de mim, eu estou aí para você, hein? Tamo junto. Tem muito isso, gente, cumplicidade entre advogados, tá? Também tem entre membros do MP, juízes, é normal. Aí só que eu estava viajando, eu liguei para ele e falei assim, me passa o número dos autos, estava viajando a trabalho. Eu falei, à noite eu vou ver. Cheguei à noite, eu tinha ido viajar para fazer uma audiência fora, que era no outro dia. Cheguei à noite, faltava 2 dias. Falei, cara, conheço esse promotor, ele vai pedir a absolvição. Daí ele, sério? Falei, sério? Esse processo aqui, esse promotor, ele é dos nossos, ele vai pedir a absolvição. Ele falou, e o que eu faço? Falei, já sei. Amanhã você corre no fórum, faz plantão na frente da sala dele e fala para ele que se for para ele pedir a absolvição, para ele te dar a palavra. Aí ele chegou lá, falou que ficou conversando com o promotor 1 hora e o promotor falou, tá bom, eu não peço a absolvição, mas a minha convicção é de homicídio privilegiado. Podemos entrar num acordo? Aí ele me ligou, da sala do promotor. Posso entrar num acordo? Eu falei, claro que pode, o cara está fazendo demais por nós. Aí chegou eu lá, né? O promotor fez a sustentação. Gente, tem muito também palavra, viu? Você deu a tua palavra, isso vale no meio jurídico. Então, nós demos a nossa palavra e fizemos um acordo velado ali com o promotor. Eu não iria pedir homicídio simples, eu não iria pedir nada, eu iria pedir o que eu combinei com ele. Chegamos firme lá para o privilegiado. Aí ele pediu o privilegiado, mas pedindo daquele jeito, né? Deixando ali para uma absolvição. Aí eu cheguei, fiz a sustentação, mas fiz com calma, técnica. Estava na assistência de acusação, acusando com carinho. Olha, eu concordo com o promotor, eu podia pedir um homicídio simples aqui, porque teria fundamento por causa disso, daquilo e daquilo, mas eu tenho dúvida, a ré está presente depois de 8 anos, vamos dar boa-fé para ela que está aqui, então eu peço a justiça, eu peço o homicídio, tal, mas vamos respeitar, fiquei ali no privilegiado, né? Por uma questão de experiência. Eu falei, eu quero acusar um dia. Terminou, teve a votação e a juíza estava pé da vida, porque era uma juíza até que não está mais entre nós,
mas ela queria a absolvição. Era um caso meio que cabia a absolvição. E aí terminou, ela começou a gritar, isso era uma piada em Londrina, mas aquela gritaria, e cadê a ré? Eu tenho que falar agora que vocês condenaram ela. Eu falava, gente do céu, mas enfim, tá bom demais, para quem ia ser absolvido. Agora eu vou ter que falar que condenamos. Aquele forfé, gente, pensa num forfé. Aí eu levantei e falei, eu vou chamar a ré. O oficial de justiça já tinha assumido. Fui lá, a ré virou para mim e falou assim, eu fui condenada, eu estou ouvindo. Aí eu falei, olha, a senhora fica calma, eu vou ser presa. Eu falei, não, a senhora vai entrar lá, vai ler a decisão, a senhora tem direito de recorrer, mas a sua pena é em regime aberto. Eu não vou ser presa. A senhora, calma, não. Aí a ré veio e me abraçou. Mas me abraçou e chorou, chorou, chorou. Aí o advogado dela veio correndo e falou, pô, Natália, além de perder o júri, eu perdi a cliente. Por que minha cliente está te abraçando? Tipo, sem noção do forfé, né? Aí eu virei e falei, eu não sei se eu sirvo para isso, porque eu cheguei em casa e chorei também. Mas, enfim, saibam, se eu quisesse pedir qualificado, posso? A pergunta está aqui. Posso, desde que a pronúncia tenha sido por qualificado. Tudo bem? Eu posso ir menos da pronúncia, mas nunca mais. A pronúncia é quem limita o MP e a sua assistência, sendo a assistência livre e desimpedida. Não limitada pelo que quer o promotor, mas limitada pela pronúncia. Tudo bem? Tudo bem? Tratando-se de ação penal privada, obviamente eu estou aqui no parágrafo 2º, subsidiária da pública. Vocês saibam, subsidiária da pública é aquele caso de inércia do MP. No debate, quem falará primeiro é o querelante, por meio do seu advogado, devidamente representado pelo seu advogado, e logo após o Ministério Público. Tudo bem? Então, se for ação penal privada subsidiária da pública, quem fala primeiro? O querelante, mas depois o MP vai ter a palavra. Por fim, obviamente, fazendo jus à plenitude de defesa, quem fala por último é a defesa. Olhem, a acusação poderá replicar. O que significa? Terminados os debates, a acusação poderá voltar ao plenário para fazer a réplica da defesa. E, se a acusação replicar, a defesa, na minha posição, em que pese seja controversa, tem a obrigação de replicar. Há quem diga que não, que a defesa não precisa replicar, mas faço das palavras do Nutt as minhas. É obrigatório a defesa falar por último sempre, não só porque ela é ampla, mas porque nesse procedimento ela é plena, e plena é absoluta. Tudo bem? Então, terminados os debates, se a acusação quiser, ela replica. Uma vez que ela replica, aí nós temos que ter a tréplica da defesa. Já voltamos, gente. Estou mandando o link. Vamos lá, já volta aí.